Na tela tá aparecendo para vocês verem agora? Tá aparecendo, tá tudo normal agora. Fechou. Então vamos lá. Tá dando o horário. É o seguinte, na última aula e na monitoria, né, que foi na terça-feira, semana passada, a gente estava vendo função de primeiro grau. E hoje, então, vou fazer uma breve revisãozinha, só para a gente relembrar algumas coisas que a gente viu e vamos avançar um pouco mais em funções. A Larissa falou assim que vocês mandaram bem nos exercícios de função de primeiro grau. Então, parabéns. Vamos lá. O que vocês lembram da função de primeiro grau? Como que é a forma dela? Eu tenho y. Qual que é a forma dela de forma geral aqui? Ninguém lembra? Ele vai a x mais b. Então, toda função de primeiro grau, ela vai ter essa carinha. Então, o que a gente viu foi aprender a identificar tanto A quanto B, uma função de primeiro grau. A gente aprendeu a falar se a função é crescente ou decrescente. E a gente plotou o gráfico de uma função. Então, vamos revisar aqui. Vou passar alguns exemplos de função. Deixa eu ter, por exemplo, beleza. Vamos lá. Nessa primeira função aqui, y é igual a 2x menos 3. Quem que é o A dela? Quanto vale o A? 2. 2. Exatamente. E é um número que multiplica o x. Quanto que vale o B? Menos 3. Menos 3. E essa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente? É, porque tem um negativo. Então, Crescente? Oi? Crescente? Ele é crescente. Por que ele é crescente? Porque o x é maior que zero? Porque o número que multiplica o x é maior do que zero. Então, na verdade é o A. Então, o A ele é maior do que zero. Então, a função é crescente. A função é crescente. O que quer dizer que a função é crescente? Que quanto maior o valor que você colocar em x, maior vai ser o valor de y. Professor, tá um pouquinho baixo para mim. Melhorou agora? Melhorou. Beleza. Então, é isso. Então, quanto maior o valor que você atribuir a x, maior é o valor de y. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho que x é igual a 1, quanto vale o y? Como que eu faço? Repete a pergunta. Nós estamos analisando essa função aqui, ó. Y é igual a 2x menos 3. Aí, a gente viu que ela tem o A vale 2, o B menos 3, é que essa função ela é crescente, porque o A é maior que zero. Aí,
eu tô dando um exemplo de como que é uma função crescente. Quer dizer, quanto maior o x, maior é o y. Aí eu falei, se x for igual a 1, quanto vale o y? Aí tem que fazer o 2 vezes, né? Normal 2 menos 6, né? Foi isso? Isso, vou substituir o valor. Tá baixo ainda? Ou continuou bom? Não, aumentou, sua voz já estava baixa mesmo, agora melhorou. Tá. Se ficar baixo não, vocês podem me falar, que o microfone tá um saco. Mas é o seguinte, isso aí que você falou. A gente vai pegar esse valor de x aqui e vai substituir na função. Então, se eu tenho que y é igual a 2 vezes o 1, que é o valor de x que eu estou verificando aqui, menos 3. 2 vezes 1, 2, menos 3 é menos 1. Então, tá bom. Então, quando x for 1, o y é igual a menos 1. Beleza? E quando x for igual a 2? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, o y é igual a 2 vezes x, mas agora o x vale 2. Substitui aqui. Então, 2 vezes 2, menos 3. Que é igual a 4 menos 3, que é 1. Quem que é maior? Menos 1 ou 1? 1. 1. Então, olha só, a gente aumentou o valor de x, o x era 1 e agora passou a ser 2, e o y também aumentou, ele era menos 1, passou a ser 1. Isso quer dizer que essa função é crescente, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então, se eu colocar um valor de x aqui maior, se eu falar, suponha que seja x igual a 10, eu vou ter um valor de y ainda maior. Então, essa é a ideia de uma função crescente. Beleza? Agora, essa segunda funçãozinha aqui. Quanto vale o A? 4. Exato, o A vale 4. O A é sempre um número que multiplica o x. No caso, é esse aqui. E o B, menos 3. É o número que está sozinho. Beleza? E essa função, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. O A é maior do que 0. Então, essa função ela é crescente. Beleza. E por último aqui, quanto vale o A, quanto vale o B? B vale 0 e A vale menos 3. Isso. Aqui a gente poderia escrever essa função dessa forma aqui. Mais 0, não altera. Posso somar 0 que não altera nada. E o A é o menos 3. Essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. A menor do que 0, essa função é decrescente. Perfeito. Beleza. Essa foi só uma revisãozinha. Alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Então, se eu tiver, por exemplo, essa primeira aqui, ó, essa função. Se eu falasse assim, faça o gráfico da função y é igual a 2x menos 3. Como que a gente faria para desenhar o gráfico dessa função? Abaixo de novo. Não escutei o que vocês falaram aí. Tem que achar o Y, ó. E fazer o X e o Y no gráfico. Isso, mas como que a gente faz para fazer isso? Não sei. Tem que passar algum número para o outro lado, não? Trocar? Não sei como é. Na verdade, a gente tem que achar os pontos que pertencem a essa curva, né? E assim eu não sei, não consigo fazer nada. Eu tenho uma variável aqui e outra variável aqui. Então o que a gente faz? A gente vai atribuir valores para x
e vai descobrir os valores de y, referente àquele número. Então, por exemplo, eu posso testar aqui, é aquela tabelinha que a gente fazia. Sim. Tabelinha aqui, por exemplo, x e y. Quando o x for 1, quanto vale o y? Vamos ver. Então, faz aqui no cantinho. Então, eu vou ter que, se x igual a 1, eu vou ter y igual a 2 vezes 1 menos 3 é igual a menos 1. Beleza. Então, menos 1 aqui. Se x for igual a 2, a gente até fez ali. Quanto vale o y? 1. Vou fazer mais um valor de y de x aqui. 3, por exemplo. Então, eu vou ter que é a mesma coisa sempre. Se x igual a 3, quanto vale o y? A gente pega, substitui lá o 3 no lugar do x e resolve. Isso é igual a 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6. Menos 3, 3. Então, quando o x vale 3, quanto vale o y? 3. 2. 3 também. A gente acabou de calcular aqui. Quando o x vale 3, a gente tem que o y vale 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, esse aqui é 6. 6 menos 3 é 3 positivo. Então, o valor de x, de y aqui é 3. Então, agora a gente tem 3 pontos, né, que pertencem àquela curva. Vou escrever eles aqui. Esse ponto aqui é o ponto 1 e menos 1. Esse ponto aqui é o ponto 2 e 1. E esse ponto aqui é o ponto 3 e 3. Beleza? Então, tendo esse aqui, como que eu faço o gráfico agora? Alguém sabe? Você consegue ver o chat enquanto você está aí com a tela aberta? Consigo. Consegue. Qual parte? Essa aqui? Dos pontos ou antes de chegar no 3? Antes de chegar no 3. Eu não estou escutando. Alguém conseguiu escutar? Letícia, seu som tá bem baixinho. A voz tá lá no fundo. Agora vocês estão me ouvindo melhor? Sim. Agora sim. O que eu não consegui compreender é referente a esse X, da onde saiu o 1, entendeu? Essa tabelinha aí, Uhum. eu não Então, consegui compreender. uhum. É o seguinte, a gente está querendo desenhar uma função. Uma função, ela associa a cada valor de x um valor de y. Então, se eu... Quanto que vale o x? Qualquer valor, entendeu? Você pode atribuir um valor, você pode escolher. Então, eu escolhi testar o valor 1. Eu escolhi testar o x igual a 2 e eu escolhi o x igual a 3. Eu poderia fazer x igual a 15, x igual a 20, x igual a menos 1, x igual a 0, qualquer valor. Eu ia achar o correspondente a esse valor. Então, quando eu escolhi x igual a 1, quanto vale o y para essa função? Aí sim, se eu falei que o x vale 1, que é aqui, eu vou substituir o x igual a 1 nessa função aqui, ó. Então, o que eu fiz nesse passo aqui? Eu peguei essa função e coloquei o 1 no lugar do x. Então, eu tenho o y é igual ao 2 vezes o valor que eu atribuí a x. 2 vezes 1 menos o 3. E quanto que isso dá? Menos 1. Aí depois eu escolhi, e você pode escolher qualquer número,
o x igual a 2. A gente já tinha feito aqui. Quando x igual a 2, eu boto o 2 no lugar do x e resolvo. Então eu tenho 2 vezes o x, que na verdade agora ele é 2, então 2 vezes 2, menos 3. E isso me dá 1. E a mesma coisa para o 3. Então vamos fazer o 3 de novo aqui. Vou fazer ele com mais detalhe. Então, mais uma vez, o 3 aqui, eu escolhi colocar ele. Eu poderia colocar qualquer outro número. Só que o número que eu escolher, eu tenho que botar no lugar do x aqui. Então, agora o número que eu escolhi, que é o número que eu estou testando, é x igual a 3. E quanto que a função é? A função é y igual a 2 vezes x menos 3. Então, eu vou botar esse 3 no lugar do x. Eu vou ter 2 vezes 3 menos 3. Estou vendo aqui. Y igual a 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3. E 6 menos 3 é 3. Y igual a 3. Pronto. Então, quando eu tiver o x igual a 3, o meu y vale 3. Pronto, que é esse 3 que eu achei aqui. Agora ficou mais claro? Ficou sim, Lucas. Muito obrigada, viu? Beleza. Então, vamos fazer o gráfico dessa função. Vou pegar uma colinha aqui. Vou fazer o gráfico dessa função, fazer ele aqui embaixo. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai plotar o gráfico dessa função aqui, né? Então, os pontos que a gente tem nessa tabelinha é o ponto 1 e menos 1, o ponto 2 e 1 e o ponto 3 e 3. Como que eu fiz isso aqui? Os pontos, a forma de expressar os pontos, ela é sempre desse jeito aqui, ó. Eu sempre escrevo os pontos assim. X, vírgula, o valor de x, vírgula, o valor de y. Então, se o x vale 1, vírgula, o valor de y, menos 1. Então, esses são os 3 pontos que pertencem à curva. Agora, para a gente desenhar o gráfico, a gente simplesmente vai plotar, vai marcar esses pontos aqui. Então, por exemplo, se eu tenho x igual a 1, então x igual a 1, x igual a 1 aqui. Quanto que vale o y? Menos 1. O menos 1 ele não está marcado aqui, mas ele está aqui, ó. O y menos 1, né? Esse ponto ali, ele é o menos 1. Do y, do eixo y. O eixo y sempre é o vertical e o x sempre é o horizontal. Eu vou marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto é 1 para x e menos 1 para y. Então eu pego 1 para x aqui, cheguei aqui. Pronto, marca esse ponto. 1 e menos 1. Mesma coisa. Agora o 2. Então quando o x for 2, o y vale quanto? 1. Então quando o x for 2, eu venho cá no eixo, pego o 2 e subo até o 1, que é aqui. E por último, eu tenho o ponto 3 e 3. Então, se eu tenho o ponto 3 aqui, o x eu vou subir até o 3 do y. E marco o ponto aqui. Pronto. Agora como que eu faço para desenhar minha régua? Minha reta. Eu vou simplesmente ligar os 3 pontos que eu tenho. Então, pensamos aqui agora. Então, eu liguei meus 3 pontos com a reta e essa é a minha curva. A curva verde é a minha função. Ela continua aqui para cima, eu poderia desenhar ela
Parei aqui. Então, que curva é essa? Essa curva aqui é a curva apresentada dessa função aqui. Y é igual a 2x menos 3. Alguma dúvida aqui? Não. Deixa eu ver alguma coisa no chat. Então, beleza. Vamos fazer mais uma aqui. Professor, essa é uma reta crescente, apesar do menos 1 estar ali? Então, eu posso ter números negativos numa curva crescente. O que faz ela ser crescente é se olhar o seguinte. À medida que você anda para a direita aqui, né, vai aumentando o valor de x, a reta não está crescendo? Então, ela vai aumentando, ó, cada vez mais. Então, isso que faz ela ser crescente. Se ela fosse decrescente, ela seria assim. Beleza? Então, olha aqui. Quanto mais eu aumento o valor de x, estou andando para cá, estou andando para cá, estou andando para cá, o valor de y vai diminuindo. Olha. Então, essa é uma reta decrescente. Então, apesar de ter números negativos, ela pode ter números negativos, ela é uma reta crescente. Que a próxima coisa que a gente vai ver é isso. Quando que o y é negativo, quando que ele é positivo numa função. Mas vamos fazer mais um exemplo aqui, para a gente tentar com essa parte de gráfico bem rígida, para a gente poder avançar. E travou. Vou apagar aqui. Vou fazer o de outra função. Deixa eu ver se aqui ajuda. Nossa, foi travando muito. Saco. Pode ser essa aqui, 4x menos 3. Então, a gente vai fazer agora o gráfico dessa função aqui. Então, podemos pegar essa aqui, que é decrescente, para a gente ver. Y igual a menos 3x. Ah, não. Isso vai dar negativo, vai ser ruim. Não dá para aproveitar esse gráfico aqui, não. Essa aqui mesmo. Então, y é igual a menos 4 mais 4x. Vamos lá. Como que a gente faz para desenhar o gráfico dessa função? Y é igual a... É menos 4? É menos 3 mais 4x. Menos 3 mais 4x. Como que a gente faz para poder fazer o gráfico dessa função? Primeiro encontrar o A. Pode encontrar o A, mas nesse caso aqui, para desenhar a função, você não precisa de encontrar o A. Não tem que fazer aquela tabelinha do x e y? Isso, exatamente. A gente vai fazer a tabelinha de x e y. Então, a primeira coisa é a tabelinha de x e y. E aí, qual o valor que eu coloco aqui para x? Mas existe algum valor especial que eu tenho que colocar aqui? Não. Só Não, se a questão mandar. Isso, sim, sim. A princípio, se a questão falar, por exemplo, que a função, o x tem que ser, por exemplo, maior do que zero. Aí pronto, aí você não pode escolher um x menor do que zero, porque está falando na questão. Mas se não houver alguma restrição para o valor de x, né,
O x pode ser qualquer valor. Você pode colocar aqui 300, 400, 20. Por que eu não coloco isso em nenhum exemplo? Porque isso vai dificultar a minha questão. Se eu posso escolher um número pequeno, por que eu vou colocar um número grande? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, assim, x igual a 0,876. Beleza, eu vou achar um valor de y correspondente. Não tem problema. Só que é uma conta muito mais difícil. E se eu só quero desenhar o gráfico, eu vou pegar uns números fáceis. Então, por exemplo, um número fácil da gente multiplicar e dividir é 1. Então, para x igual a 1, quanto vale o y? Então, o y é igual a... Vou reescrever isso aqui da fórmula com x na frente. Isso aqui é 4 vezes x menos 3. Beleza. Então, se o x é igual a 1, eu vou ter que... Isso aqui é 4 vezes 1 menos 3. Quanto que vale o y? 4 vezes 1, 4. 4 menos 3, 1. Então, nesse caso, o y vale 1 também. Beleza? Então, fala outro número aqui que a gente pode colocar. 2. 2. Isso. Então, xx é igual a 2. Eu vou ter que meu y é igual a 4 vezes x menos 3. Y é igual a 4 vezes o 2 menos 3. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 3, 5. Então, aqui é 5. 2 pontos já é suficiente para desenhar uma reta. Então, eu tenho o ponto 1 e 1 e o ponto 2 e 5. Beleza? Agora é só desenhar os pontos aqui no gráfico. O que eu faço? Pego o valor de x, que é 1. Acho ele aqui. Achei. Pronto. Aí eu vou subir a reta aqui até encontrar o valor de y, que nesse caso também é 1. Então tá aqui. Pronto. O meu primeiro ponto está aqui. Agora, beleza. O próximo ponto é o 2 e 5. O 2 no x está aqui. Eu subo até encontrar o 5, que é o valor de y aqui. Ótimo. E eu marquei o ponto. Agora, como eu faço para desenhar a minha curva? Eu só conecto os dois pontos. Beleza. Então, agora eu estiquei mais a minha reta, tanto para cima quanto para baixo. Você observa que aqui, daqui para trás, o y começa a ser negativo. E não tem problema. Ele pode ser negativo. Ele pode ser qualquer valor. A gente não botou nenhuma restrição. E o x, o y, ele passa a ser positivo a partir desse ponto aqui, ó, dessa reta. Então você vê que quando eu ando daqui para lá, vou pegar. Então quando eu ando daqui para lá, quanto mais eu aumento o valor de x, o y, ele vai aumentando também, mas ele começa a ser positivo. Olha, daqui para cima, ele é maior do que 0. Da mesma forma, quando eu tenho o x menor do que esse valor, o meu y, ele é negativo, olha. Os pontos daqui são todos negativos para y. Beleza? E é isso que a gente vai ver agora. Os sinais
das funções. Então, é o seguinte. Eu não posso esticar minha reta assim, para onde eu quiser. Então, em algum momento, essa reta ela vai cruzar o eixo X e o eixo Y. Por exemplo, aqui, essa reta aqui cruza o eixo X nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó. Vocês entendem isso? O que eu estou falando? Cruzar o eixo? Ela passa por esse eixo aqui, tá vendo? Tem essa linha do X e a reta verde passa por ele. Nesse ponto aqui, ó. Sim. Certo? E o que eu posso falar desse ponto aqui? Ele é um ponto dessa forma aqui, ó. X e Y. Certo? Quanto que vale o X aqui? Não sei. Mas quanto que vale o Y? Nesse ponto aqui. Zero? Zero? Zero. Isso. Perfeito. Então, uma propriedade de quando a reta cruza o eixo X. A reta cruza o eixo X quando o Y for igual a zero. Certo? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Vou marcar aqui ele de azul. Nesse ponto aqui, o Y é igual a zero. Nesse ponto aqui, o Y é igual a zero. E, da mesma forma, quando que a reta cruza o eixo Y? Que é esse ponto aqui. Agora a reta passou pelo Y. E aqui, a reta passou pelo Y. Aí o X fica zero. Exatamente. Então, nesse ponto aqui, o X é igual a zero. Esse ponto aqui também. E, nesse ponto aqui, o Y é igual a zero. Beleza? Então tá bom. A gente já sabe agora que quando cruza o eixo X, o Y é zero. E quando cruza o eixo Y, o X é zero. O que a gente quer achar agora? O valor da outra variável. Porque um ponto, ele precisa do X e do Y. Então, nesse ponto aqui, eu sei o valor de X, mas não sei o valor de Y. E nesse ponto aqui, eu sei o valor de Y e não sei o valor de X. O que a gente vai achar agora? A gente vai achar esses valores correspondentes. Então, a primeira a gente vai fazer sem número, só com letra. É o seguinte. Uma função de primeiro grau, ela é sempre dessa forma aqui. A vezes x mais b. A vezes x mais b, certo? Então, a gente quer achar agora o ponto em que cruza o eixo y. Quando cruza o eixo y, quanto que o x vale? Zero. Zero. Então, beleza. Então, para eu achar o valor de y, eu simplesmente coloco zero no lugar do x. Então, eu vou ter que y é igual ao a
vezes 0 mais b. Então, quanto que vale o y aqui? Ô, professor, Sim, eu tô entendendo não. beleza. Vou voltar aqui. Valeria 1? Eu não sei, né? Na verdade, eu coloquei o 0 aqui. 0 vezes A, Tá 0. zero. E o que Mas sobrou? já falaria B. Sobrou B? Isso. O y ele é igual ao B. Acabou. Eu não atribuí Aham. valores ainda. Entendeu? Entendi. Então, vê que nessa reta aqui, ó, o ponto aqui é B. Tá até o Bzinho aqui no eixo Y. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto x igual a 0 e y igual a b. Eu vou repetir, para o pessoal que não entendeu. Vou voltar aqui. É o seguinte. Eu tenho uma reta qualquer. Eu não especifiquei ela. É uma reta. Qualquer uma. E toda reta, toda equação de primeiro grau, ela é escrita dessa forma aqui. Ó. O que muda é só o valor de A e o B. Tanto que o primeiro exercício que a gente fez foi simplesmente achar A e B. Mas todas elas são dessa forma aqui. Y igual a x mais B. Beleza. E como essa reta é infinita, em algum momento ela vai passar pelo eixo Y, que é esse eixo aqui, ó, vertical. Então, ela passa no eixo Y nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui a gente consegue ver, a gente não sabe o valor de Y ainda, porque ele é um ponto qualquer aqui. Mas olha o valor de x. Para a gente marcar o ponto, a gente não pega o valor de x, sobe até encostar no y. Olha aqui, se eu descer, fazer o caminho contrário. Se eu descer aqui, pronto, encontrei no y. Quanto que eu encontrei o x? Quanto que vale o x aqui? Zero. 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 Então, o que eu pedi para poder fazer aqui é achar quanto vale o y. Já que a gente já sabe que o x vale zero nesse ponto aqui específico, cruza o eixo y, quanto vale o y? Não sei. Vou jogar aqui na fórmula e eu sei que o x é igual a zero nesse ponto. Então, eu fui e joguei x igual a zero ali. Eu fiz x igual a zero. Então, como se fosse fazer aquela tabelinha. Então, eu coloco lá x igual a zero. Pronto. Quanto que vale o y quando x igual a zero? Não sei, vamos fazer as contas. Então, eu tenho lá o y é igual ao ax ao A vezes x. Mas quanto vale o x? Zero. Então, A vezes zero mais B. Beleza? Aí o que? Zero vezes A, zero. Quanto que sobra? Sobra o B. Então, toda vez que o y for igual a zero, numa função, o x for igual a zero, o y é igual ao B. Beleza? Agora, vamos achar esse outro ponto aqui, que é quando encontra no eixo x. Eu vou fazer com letra aqui, e só para vocês porque daqui sai uma formulinha que ela é importante, que é saber isso. Por exemplo, quando x é igual a zero, y é igual a b. Aqui, pronto. Isso é uma propriedade muito importante, que inclusive que pede em vários exercícios. Mas depois, quando eu acabar de explicar aqui, eu vou fazer com o número, para ficar mais fácil. Aqui agora, a gente quer achar esse ponto aqui. É o ponto que cruza o eixo x. Se cruza o eixo x aqui, ó, esse ponto aqui, o que a gente já sabe desse ponto? Olha aqui. O y ele é igual a zero nesse ponto. Então, nessa função aqui agora, em vez de substituir o valor no x, eu vou substituir o valor no y. Então, eu tenho aqui eu sei que o y
é igual a 0. E quanto que vale o x? Não sei, vou ter que calcular. Então, a função não é essa aqui? A vezes x mais b. Beleza. Só que agora o y é igual a 0. Então, esse aqui é igual a 0. Então, 0 é igual a vezes o x mais o b. Beleza. Agora, eu vou isolar o x. Eu vou passar o b para o lado de lá. Eu vou ter aqui a vezes x é igual a... O b está positivo. Ele passou para o outro lado, ele fica negativo. Então, vem aqui, ax é igual a menos b. Agora, o a, ele está multiplicando. Ele vai passar para lá dividindo. Então, realmente eu chego aqui. X é igual a menos b sobre a. Então, essas duas formulinhas aqui que a gente demonstrou hoje. O que isso quer dizer? Que toda vez que a reta cruzar o eixo y, se ela cruzou o eixo y, o x é igual a 0. É sempre o outro, olha. Se a reta cruza o eixo y, o x é igual a 0. Beleza. E se o x é igual a 0, quanto vale o y? B. Sempre. Sempre vai ser assim. Beleza. E toda vez que a reta cruza o eixo x, o y é igual a 0. E quando o y é igual a 0, quanto vale o x? Menos b sobre a. Agora, vamos achar que ele para essa função aqui, ó. Y é igual a 2x menos 3. Agora, em vez de fazer com letra, a gente vai fazer com número. É o seguinte. Ah, não, a gente pode fazer aqui. Acho que vai ficar desenhado. Beleza. Esse aqui é aquela reta que a gente já tinha desenhado. Essa reta aqui, ela representa essa função. Y é igual a 2x menos 3. Certo? Beleza. O que a gente quer achar agora? 2 pontos. Essa reta ela estica para cá. Vamos fazer assim. A gente quer achar aqueles 2 pontos que a gente estava procurando lá, 2 pontos especiais. É esse aqui, ó. Que é o quê? Que é quando a reta cruza o eixo Y. Se ela cruza o eixo Y, quanto vale o x? 0. Então, se o x vale 0, a gente vai resolver isso aqui, ó. Então, eu vou ter para x igual a 0, y é igual a 2 vezes quanto? 0. 2 vezes 0. Menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 3, menos 3. Então, o 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, o y, naquele ponto ali, ele é o menos 3.
Beleza. Sim. O que aconteceu com o 2? Porque 2 vezes 0... Ah, não. Nada. Beleza. Então, se a gente vê aqui nessa reta, essa parte para cá tá meio torta, né? Mas se você esticar ela certinho aqui, você vê que ela de repente não tá tão retinha. Mas se tivesse retinha, ela passaria aqui pelo menos 3. Não tá tudo, dá pra ver que dá pra passar mais ou menos. Colorir forte. Menos 3. Aqui é menos 3. Então, quando x é igual a 0, o y vale menos 3. E agora a gente quer saber esse outro ponto aqui, ó, que é quando a reta cruza o eixo x. Nesse ponto, o que eu sei? O y é igual a 0. Então eu vou botar nessa funçãozinha ali. Y é igual a 0. E vou resolver. 0 é igual a 2 vezes x menos 3. Certo? Vou pegar esse 3, passar para o outro lado. Vou ter que 2x é igual... Estava negativo, agora fica positivo. Beleza. Esse 2 está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. Eu vou ter que x é igual a 3 sobre 2. Beleza. Então, achei o ponto ali. Que é esse ponto aqui, ó. 3 sobre 2 é 1,5, que é mais ou menos esse aqui mesmo, olha. Entre 1 e o 2. Entre 1 e o 2 é 1,5. Pronto. Só para acabar aqui. Aqui a gente fez resolvendo, colocando os valores. Mas a gente podia fazer usando essas formulinhas aqui. Quanto que vale o A aqui? Dessa função. A gente já achou lá no primeiro exercício que a gente fez. O A, ele vale menos 3. O A vale 2. E o B vale menos 3. A gente usar aquela fórmula lá, quando x é igual a 0, a fórmula fala que y é igual a b. Mas sem precisar fazer a conta, você já podia falar que o y era igual ao b. Igual a menos 3. E para o x, a fórmula fala que o x é igual a menos b sobre a. Se tiver aqui, x é igual a menos b sobre a. Quanto vale o b? Menos 3. Então eu vou ter que menos 3, menos 3, dividido por a, que vale 2. Isso aqui é igual a 3 sobre 2, que eu achei aqui. Belezinha? Sim. Sim. Ferrou o nosso horário. Mas eu vou fazer mais exercícios com vocês na próxima aula. Na verdade, eu pedi para a Larissa resolver com vocês. Coisas desse tipo, para a gente começar a fixar, né? A primeira vez assim é mais difícil, mas depois vocês vão pegando o jeito. Belezinha? Se tiverem alguma dúvida, pode me falar.